Fala, meus amigos, muito boa tarde, amigo São Paulino, amiga São Paulina, meus amigos torcedores de outros clubes, que hoje eu acho que não tem muito torcedor de outro clube por aqui, mas, em primeiro lugar, um agradecimento, quero agradecer você, a sua parceria, por você ter comentado lá no vídeo do Barulho Vídeos, participado do pós-jogo de ontem, e a gente vai falar com vocês hoje, vou tirar o óculos, que eu acho que eu enxergo mais melhor sem óculos. A gente vai falar hoje sobre comentário de vocês sobre o jogo de ontem. Então eu quero agradecer a parceria, você que está aqui com toda a sua paciência, no pleno domingão, assistindo o tiozinho. Então, a nossa parceria, a gente faz o trabalho com toda a dedicação para você e do lado desse lado aí tem a sua retribuição sempre aqui com a gente. Então, vamos lá. Ó, lembrando que somos patrocinados pela Sportsbet.io, patrocinadora master do São Paulo, que patrocina nossos dois canais, e também pela Tivoli Sports, Tivoli Futebol. A Tivoli, você sabe, é uma loja que tem lá no shopping Alphaville, que é o mesmo shopping que tem a São Paulo Mania, tem duas lojas, uma de esporte, tudo sobre esporte, e uma só sobre futebol. Essa de futebol me deixa um pouco doente, eu admito. Eu entro lá, fico maluco. Então confira lá, fala com as meninas, fala, ó, vim pelo Barolo, e você vai ser super bem atendido, os produtos super legais, então você vai ficar, se você for como eu, você vai ficar maluco. Vamos lá então, primeiro comentário do Nelson, deixa eu fazer um resumo pra você do que foram os comentários ontem no vídeo. Ontem eu fiquei até de madrugada vendo os comentários, hoje também vi mais alguns, separei mais alguns. Separei alguns ontem, separei alguns hoje, e porque quando o São Paulo ganha assim, eu acordo de manhã, eu sou muito débil mental, acordo de manhã e a primeira coisa que vem na cabeça assim, que é o que eu tenho que fazer hoje e tal, vou ter que gravar comentando comentários. Pô, mas o São Paulo ganhou. Aí já me dá uma sensação de... Aí já vou lá no armário, já escolho a camisa, tô com a camisa do Beraldo, dessa da Sul-Americana, eu já saí pra dar um rolê com ela, já tô feliz, aí o pessoal na rua, o tricolor, eu já fico... Eu sou muito besta. Porque aí quando perde é o contrário, né? Eu sou zoado pelos... Porque eu tô sempre com camisa do São Paulo, dificilmente eu não tô. Aí já saio aqui no prédio, já sou zoado pelos porteiros, já sou zoado na rua, o pessoal do Jundiaí já me conhece, já conheço bastante gente aqui. Então quando eu acordo de manhã, já acordo mal feliz. E aí, deixa eu fazer só um resumo. A grande maioria, todo mundo feliz, claro, pela vitória. Alguns também... Como o próprio Dorival falou na coletiva, né? Dizendo que tem que melhorar. E muitos mesmo, falando da simplicidade do jogo do Dorival Júnior, do tal do arroz com feijão que a gente falou. E na coletiva do Dorival, que eu vou deixar na janelinha, porque ontem eu fiz assim, acabou o jogo, eu gravei o vídeo e depois, logo em seguida, já teve a coletiva do Dorival. O Rogério demorava mais de 2 horas para dar a coletiva, ele era o último a sair do vestiário. O Dorival já fez a coletiva rapidinho, 20 minutos de coletiva. E aí, em vez de fazer, porque vários amigos da mídia alternativa transmitem ao vivo a coletiva. Eu prefiro fazer depois a análise da coletiva, a gente vai parando, vai vendo. Então, por quê? Por 2 motivos que eu expliquei. Primeiro, para você prestigiar os outros canais também que fazem ao vivo. Tem várias pessoas, cada dia você assiste num do que você gosta mais, eles fazem o react ali ao vivo. E depois a gente faz, porque eu gosto de parando, o segundo motivo é que eu gosto mesmo de parando e analisando. Então vai entrar na janelinha 2 vídeos, um em cima e um embaixo. O vídeo da análise do jogo de ontem e o vídeo da coletiva do Dorival Júnior, que ele falou que o time precisa melhorar, que ele não saiu satisfeito, né? Totalmente satisfeito. Saiu satisfeito pelo resultado. Bom, mas a coletiva você vai lá ver. E aí, os comentários estão bem baseados nisso. Vamos lá, sem perder mais tempo. Nelson Emerson França. Olá, Barolo, satisfação em participar do seu canal. Eu que agradeço, Emerson. Nelson. Na minha opinião, existe um abismo entre Rogério Ceni e Dorival Júnior como técnicos. Um extremamente soberbo, querendo inventar demais, e o outro simplificando. Com Dorival consigo ver uma luz no fim do túnel. Não a ponto de disputar títulos, mas uma vaga na Libertadores passa a ser uma realidade. Abraço. Nelson, eu acho que o Rogério Ceni... O principal problema do Rogério Ceni, da maneira de ser dele, é o jeito dele lida com as pessoas, com o ser humano, o contato com o ser humano. Acho muito difícil, muito complicado, isso desde a época de jogador. Eu acho que ele inventava muitas vezes mesmo desnecessariamente. O Rogério Ceni gostava de ter um trabalho autoral. Então, por exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo claro, que eu gosto de dar exemplo. Corinthians e São Paulo na Arena Itaquera, aquele jogo que o São Paulo massacrou no primeiro tempo, fez 2-0, fez 1-0, lembra? E aí no segundo tempo ele mudou tudo, porque ele quer ser o autoral, ele quer falar, tá vendo? Eu que mudei, pra acabar o jogo todo mundo fala, ó, o Rogério Ceni que foi, graças a ele, e inventou tudo, o São Paulo sofreu um empate, perdeu pra mim a grande chance de vencer pela primeira vez na Neoquímica Arena. E aí, isso aconteceu várias vezes, então... E essa questão do Dorival simplificar é muito isso. O Dorival falou na entrevista coletiva que ele mudou a estrutura do time, né?
Ele mudou o conceito de time ali, fez algumas mudanças, principalmente de posicionamento, que os jogadores ainda estão sentindo e vão se adaptando aos poucos. Edson Garcia, Barolo, o time ainda é a cara do São Paulo. O Dorival, com um treino, trabalhou somente o psicológico e fez o que o RC não fazia. Mudanças. Luan, Gabriel Neves e o Gravê. Gravê tem o Nestor, que ele pôs entre aspas. Mais à frente e Armando. Pelo menos mudou, vamos aguardar. Eu acho que ainda o Edson tá falando isso porque o São Paulo ainda, né? O São Paulo foi amassado pelo América no primeiro tempo. Se não fosse São Rafael, a gente teria sofrido bastante. Mas essas mudanças aí, com certeza, você tem razão. Vinícius da Silva. Vimos uma diferença de tática de jogo, a pressão sobre o time adversário. Não vimos nada disso quando o Ceni era treinador. Veja que os 2 gols saíram dessa pressão de bola. Lógico que ainda temos muito a evoluir. Só um parênteses aí pro Vinícius. 2 gols saíram mesmo. Primeiro o Luciano pressiona a bola, que muita gente reclamou de falta. Eu, sinceramente, fiquei na dúvida. E no segundo, uma roubada de bola que começa com o Marcos Paulo, um desarme que começa com o Gabriel Neves, se não me engano. E o o Caio Paulista aciona o Alisson que cruza. Continuando aqui o comentário do Vinícius. Senti que o Pablo Maia estava perdido e os 2 laterais, tanto o Ray Ramos quanto o Patrick, foram as avenidas que o América explorou. O Dorival falou isso, viu, Vinícius, na coletiva. Falou do Patrick, que ainda é um garoto, e falou que o Pablo Maia, ele estava acostumado a jogar como primeiro volante, e ele jogou ontem um pouco mais pelo lado direito, fechando aquele losango lá que eles falam, né? E ele está se adaptando também, e o Dorival disse que vai procurar um jogador para ser esse segundo volante, porque ele tem 4 jogadores com a mesma característica de primeiro volante, né? Gabriel Mendes, Luan, Pablo Maia e Mendes. Seguindo aqui o comentário. E sem falar do Rafael, que teve uma noite de Rogério Ceni, pegou tudo, até pensamento. O trabalho do Dorival começou bem, dando chance para os jogadores que o Ceni não dava oportunidade, e na minha opinião dá para brigar por uma vaga na Libertadores e tentar chegar mais longe nas Copas. Eu acho que isso que o Vinícius falou, que também foi o comentário do Nelson, né? Que chegar à Libertadores é uma aspiração máxima que o São Paulo pode ter esse ano e seguir longe nas Copas. E com o Rogério Ceni eu sinceramente não tinha essa perspectiva. Agora ainda é cedo para falar também, mas para minha opinião. Mas eu acho que esse é o objetivo mesmo que pode se desenhar a partir de agora. Cauê Arcângelo. Não foi um futebol espetacular, mas foi feito simples. Mais um falando da simplicidade. E o resultado, que era importantíssimo, veio. Dá confiança para o jogo de terça, que é a primeira final do ano. Além disso, senti uma defesa mais protegida com 2 volantes de marcação. Quem entrou bem, principalmente, foi o Gabriel Neves, que, na minha opinião, tem que ser titular desse time. Cauê, eu só discordo de você, eu não achei a defesa tão protegida com 2 volantes, porque é aquilo que o Dorival falou, eles estão se adaptando ainda a essa função. Mas, concordo em relação ao Gabriel Neves, eu acho que ele tem que se titular. Na verdade, o Gabriel Neves, eu acho o seguinte, que eu chamo de Gabriel... eu chamo de tudo, menos de Gabriel Neves. Gabriel Mendes, eu só falo besteira. E eu acho que ele tem que ser titular, mas tem que ter uma sequência de jogos. Quando que foi que você viu a última vez que o Gabriel Neves jogou 3 jogos como titular? Entrou com uma sequência de jogos para pegar ritmo de jogo. Alisson Pereira. Como o jogador muda de postura quando muda o técnico? Tomara que seja um bom presságio para o São Paulo. Acho que isso, Alisson, é natural, viu? O cara vai querer correr, vai querer mostrar serviço. Espero que o Dorival consiga manter isso aí, né? Clóvis Cardoso. Vamos ver o pessoal ainda tá desconfiado, né? Vamos ver os próximos jogos. Pelo menos mudar o astral desse time. O Gabriel Neves tem que ser titular. Deixar o Nestor no banco seria bom para sair dessa mesmice. Pelo que eu entendi, Clóvis, na coletiva do Dorival, o Nestor não vai ser banco, não. Porque o Nestor, não é que ele seja um craque, que ele é incontestável. Eu acho que não é isso. Eu acho que só tem ele de segundo volante. Não tem ninguém. Quem que joga mais de segundo volante aí? O Araújo não é segundo volante. O Rato não é segundo volante. Eles são mais meias ali, atacantes. O Nestor é o único segundo volante que tem. O São Paulo contrata tão mal que tem 5 jogadores quase 4 com as mesmas características e não tem um segundo volante, não tem meia de criação, tem 6 laterais e não tem meia de criação, tem 10 atacantes e não tem meia de criação. É o planejamento Belmonte e Rui Costa. E eu acho que o Nestor não vai sair porque ele é o único que executa essa função. Mal ou bem, ele é o único que executa essa função. Vitor Gabriel, o arroz e feijão bem feito no Brasil leva o time... Olha isso aqui que legal, ó. O arroz e feijão bem feito no Brasil leva o time para Libertadores. São 8 vagas. É só você reparar nos elencos do América Mineiro quando foi, do Fortaleza quando foi, do Bragantino, Atlético Paranaense, etc, etc.
Vitor, eu não tinha me atentado a isso. Eu acho que essa simplicidade, o tal do arroz e feijão, você tem total razão. No nível do futebol brasileiro, no nível dos elencos dos times que você falou, aqui que você citou, que foram para a Libertadores, você tem total razão. E a gente caindo, voltando, vivendo a realidade atual do São Paulo, eu acho que você matou a charada. Parabéns, eu achei muito legal. Me alertou para uma coisa que eu não tinha pensado. Por isso que é bom ter escrito inteligente. Fabrício Nascimento. Barolo, gostei do esquema. Acho que não precisamos ter 3 zagueiros, principalmente jogando em casa. Acho que teve uma melhor postura do time. Queira ou não, vi um outro semblante nos jogadores, mesmo com certo sufoco que o América deu. Todo mundo está falando também da mudança de postura, os amigos estão falando aqui, e eu concordo porque a mudança de treinador acho que causa isso mesmo. E o importante, eu acho, gente, assim, quando você mudou o treinador, beleza, precisava mudar esse fato novo, o trabalho do Rogério Ceni não era bom. Quando você mudou o treinador, muda a postura, beleza, vitória, aí classifica contra o Ituano, você vai ganhando corpo, esse time vai ganhando corpo, vai ganhando personalidade, vai ganhando confiança para atingir a meta que é a Libertadores. Para mim, a meta maior do São Paulo é a Libertadores. Ednei Fontelli, desculpa, Ednei. Dorival não inventou, todo mundo tá falando a mesma coisa. O time rende quando o Nestor não está em campo. O Patrick estava um pouco perdido, mas na minha opinião ele segurou bem. A impressão que fica é que agora sim temos um técnico. O terceiro gol do São Paulo mostrou muito isso, porque o Dorival pediu que o time apertasse ali na saída de bola, onde erraram a saída de bola, e o Marcos Paulo atento fez o gol. Só pode perceber que os gols são todos de pressão de saída de bola, né? Carlos Luiz, já consegui assistir o jogo todo, sem os zagueiros armadores e sem cruzamentos aleatórios, o time tocando a bola pra frente, sem aquele recuo o tempo todo. Acho que o Dorival daqui 2 jogos vai ter um time titular. Então, Carlos, eu separei seu comentário pra gente falar sobre isso. O tal do time titular. Eu acho que mesmo eu já falava isso desde quando o Rogério Ceni assumiu, que cada jogo ele mudava 3, 4 jogadores. Desse jeito você nunca consegue entrosar o time. Eu sei que são várias competições, eu sei que o calendário brasileiro é insano, a gente não é burro, a gente percebe. Só que você tem que ter uma base, pelo menos uma base. Você não pode um jogo começar no primeiro tempo com 3 zagueiros e no segundo tempo linha de 4. Você não pode um jogo colocar o cara de lateral e depois ele como primeiro volante. Você tem que ter um padrão. É assim que você vai criando uma maneira de jogar. E na coletiva de ontem o Dorival falou que com esse calendário não dá pra você ter 2, 3, 4 formas de jogar diferente. Você acha uma forma de jogar e você insiste naquela forma. Isso é meio básico no futebol, né, gente? O Dorival não tá inventando a roda, é a tal da simplicidade que a gente tá falando aqui. Rafael Rodrigues, futebol tem dessas coisas, né? Às vezes a mexida no técnico já muda o ambiente. Todo mundo tá falando também basicamente a mesma coisa, muda o ambiente mesmo. Não quer dizer que o Dorival vai resolver todos os problemas do time, mas já dá outra cara. Agora, eu quero saber do departamento médico, pois lá estão alguns dos titulares que estão fazendo falta no time titular. Rafael, sobre o departamento médico do São Paulo, teve aquele monte de mudança, né? Foram contratados outros profissionais e eu tô pela primeira vez em anos com esperança na recuperação desses jogadores. O exemplo mais claro que você tem disso é o Caleri. O Caleri já foi cuidado por essa equipe aí, ele até essa equipe indicou um especialista para ele cuidar do tornozelo. Então eu acho que eles estão abrindo a cabeça, porque não tem problema nenhum de você falar para o jogador consultar mais especialistas. Quanto mais gente estiver ajudando, melhor. Eu espero estar certo, essa vez eu quero ter razão, que o departamento médico finalmente esteja melhorando por causa dos profissionais, não só dos equipamentos, né? Não adianta nada você ter um Refis Plus e uns profissionais ultrapassados. Então eu tô com esperança. Lembrando, tem o Wellington, departamento médico, tem Galopo, tem um jogador pra caramba. Lucas Moraes, que vitória importante, Barolo. 2 pontos que eu gostaria de destacar. Repara que o Dorival manda apertar a saída de bola do América no primeiro e no terceiro gol. A televisão filma direitinho ele mandando o time pressionar, queria roubar a bola e sair o gol do Marcos Paulo. Outro comentário do amigo também de cima foi igualzinho, né? Os gols da saída de bola. Isso era algo que a gente não via no time do Ceni, que era bem lento e sem vontade para apertar. Tem razão. Outro ponto bacana. Nesse esquema de 2 volantes e o Nestor tendo mais liberdade, talvez, veja lá, hein? Talvez ele renda um pouco mais. Mas sou um baita crítico do Nestor. Mas como ele é um jogador que sempre está escalado, vamos torcer para que ele renda mais do que rendeu nesse tempo todo de São Paulo. No mais, baita vitória. É bom demais ver o Gabi ter chance. Gosto muito do futebol do Bigodão. Abraços de Guarulhos. Bom, obrigado. No final de semana tá desejando aqui. Obrigado. Eu acho que o Nestor também é aquilo que a gente falou. Só tem ele de segundo volante. Ele vai jogar. Eu acho que ele vai jogar. E a gente critica, mas é como
o Lucas falou. Criticamos, mas torcemos desesperadamente por ele. Beatriz Gonçalves, raro uma mulher aqui, separei da Beatriz aqui o comentário. Barolo, não acho que seja tão 100% mérito do Dorival essa vitória, como um tropeço também não seria um demérito 100% dele. Algumas lideranças negativas do Rogério ainda ficaram em campo nessa noite, como um time lento na marcação e que parece proibido de jogar pelo meio de campo. Tem razão. Aos poucos o São Paulo se acerta novamente e o grande combustível voltará a ser a torcida, que parece mais uma vez ter abraçado a ideia, uma vez que claramente já estava impaciente com o RC. Beatriz, eu concordo com você 100% em tudo que você falou. Se fosse, ontem a gente deu para... Não dá para o Dorival ser responsabilizado com um treino, um treino em um período, não dá. E nem pela vitória e nem se tivesse perdido. Agora, a torcida realmente mais uma vez, ontem aplaudiu, ontem estava lá 41 mil pessoas. A torcida do São Paulo carrega esse time nas costas, já faz tempo. E só precisa de um pouco de alento também, né? Porque tem que ter um pouco do outro lado também, gente. O torcedor não é besta. Contra o Cabede tinham 16 mil pessoas, que o torcedor não é idiota. Ingresso caro, não é tão barato assim, já aumentaram o ingresso. Então, tem que ter uma retribuição do outro lado também. Você tem que ver uma diretoria empenhada, jogadores empenhados. Você tem que ver, senão... Sabe, a torcida não vai abandonar, mas quanto mais a gente vê isso pelo outro lado, uma resposta desses caras, mais a gente vai apoiar. Leonardo de Freitas, salve Barolo, não tem como avaliar o trabalho do Dorival, mas só de ver uma formação diferente, cada um jogando na sua posição, a tal da simplicidade, para mim já foi um alívio. Não foi um jogo absurdo, mas já estava cansado de chutarmos 74 vezes, tivemos ter 98% de posse de bola e perder de 2-0. Muita gente falou isso também nos comentários, que aconteceu o contrário ontem, né? O América finalizou pra caramba, finalizou mal pra caramba, teve mais posse de bola, né? Quase mais posse de bola, e perdeu o jogo. Só acontecia isso com o São Paulo. E para encerrar, o comentário do Reginaldo Visquete. Barolo, é muito cedo, o Dorival está começando e muito bem com uma boa vitória. Uma pergunta, será que o Dorival vai continuar com a mesma teimosia do Rogério e manter o Rodrigo Nestor no time? Mas vamos confiar que o Dorival no comando vai colocar a casa em ordem. Parabéns também para a torcida que não desiste de apoiar. Boa sorte, Dorival. Reginaldo, eu acho que é o que a gente está falando aqui. O Dorival falou na coletiva sobre o posicionamento do Rodrigo Nestor, essa necessidade de não ter um segundo volante. E só para finalizar, falando sobre contratações, lembrando que o Dorival falou na entrevista coletiva de apresentação dele que não vai ter contratação, que ele não trabalha com contratação. Ele vai usar os caras que estão lá. Até porque ele precisa conhecer esses caras. Ele falou que vai tentar colocar desses 4 jogadores que têm características de primeiro volante, ele vai tentar um deles nessa função. O Mendes, o próprio Pablo Maia. Então ele precisa de tempo para a gente avaliar melhor. Certo, gente? Muito obrigado pela sua presença por aqui. Um ótimo domingo. Amanhã a gente volta lá no Barolo Vídeos com o jogo já pré-jogo. Amanhã, vídeo 1h da tarde, já falando sobre o Ituano, que perdeu de 3-0 para Tombense nesse final de semana. Tombense, acho que foi. Nesse final de semana pela Série B. Amanhã 2 vídeos. Amanhã eu vou estar numa arena também do SBT, mas amanhã você confere no vídeo da 1h no Barolo Vídeos. Tá bom? Fiquem com Deus. Forte abraço. Vamos curtir o Domingão com Vitória Tricolor. Um abração, fiquei com Deus.